Boa noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, te ajudando, a enfrentar as dificuldades, as lutas, as provações que são decorrentes, da nossa vida. Todos passam e nós também passamos. E nós temos a alegria e o prazer de todas as noites podemos estudar a palavra de Deus juntos, como esse grupo de propósito de oração do Ministério Café com Fé. Nós estamos falando então sobre as qualidades, as características, e os atributos do nosso Deus, do Deus Pai, do Deus Criador. E hoje nós vamos falar da fidelidade dele. Nós encontramos em muitos lugares essa frase. Você já viu em algum caminhão, em algum lugar, Deus é fiel? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele promete, quando Deus diz que vai nos dar, que vai nos abençoar, que vai nos curar, que vai cuidar de nós, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Nós podemos confiar em Deus porque ele é fiel, o homem não é fiel para conosco. E por causa disso, nós podemos ficar descansados, nós podemos aquietar nossa alma, nosso coração, e descansar no Senhor verdadeiramente, pois não existe perigo, de que Deus nos diga que vai fazer algo e depois não faça. Deus não é homem. Tem um texto em Números 23:19 que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Que texto maravilhoso, da confirmação, da fidelidade do nosso Deus. Davi, como nós já conhecemos a história dele, ele era um homem que conhecia muito os atributos e as qualidades de Deus. Mas ele não conhecia apenas porque ele lia sobre, porque ele viu alguém dizer. Ele conhecia porque ele experimentou muitas vezes o quanto Deus cumpria suas promessas na vida dele. O Senhor o chamou quando ele era tão jovem ainda, quando ele foi ungido rei para Israel, ele tinha uns 16 anos, e dali para frente o Senhor passou a estar com ele nas suas lutas, nas suas dificuldades. Dessa forma, ele sabia que Deus era completamente confiável e fiel, que jamais seria envergonhado ou ficaria decepcionado por ter confiado em Deus. Ele disse, no Salmo 144, versículo 2, Ele é meu aliado fiel, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre de proteção, é o meu libertador, Deus é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Que você possa fazer dessas palavras de Davi algo forte na sua vida. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir decepcionado com as pessoas, quando você se sentir enfermo, quando você se sentir só, diga essas palavras que o rei Davi disse, que o Senhor é fiel, é fortaleza, é torre, é libertação, é escudo e é refúgio. Com certeza você se levantará. E é por causa dessa fidelidade de Deus que nós podemos ter certeza da nossa vitória. Não importa o que você está passando, não importa qual é a luta que você está guerreando, a guerra que você está travando, a provação que você está enfrentando, o deserto que você está. Sabemos que a vida cristã tem seus momentos de provações, sim, de dificuldades. Eu vi aqui o exemplo de um jovem que serve a Deus e se vê em dificuldades para conviver no meio dos outros jovens que não temem a Deus. Os ambientes nos quais convivem estão cercados de provações, tentações, porém ele tem a promessa de Deus. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, próprio Deus, providenciará um resgate para que possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Outra coisa, que nós aprendemos é a fidelidade de Deus não depende da nossa.
Nós, às vezes, falhamos, não é verdade? Apesar da sinceridade com que fazemos nossos propósitos, né, diante do Senhor, se a fidelidade dele dependesse da nossa, estaríamos perdidos. Por isso a Bíblia diz, em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade do Senhor independe da nossa fidelidade. Ele olha para o homem que certamente é infiel para com ele, mas ele permanece fiel conosco. Que isso seja a força da sua vida, de lembrar que o Senhor é sempre fiel. Isso não é uma justificativa para os nossos erros, mas uma demonstração do quanto Deus é fiel para conosco. Nós aprendemos um pouco mais sobre Deus e os seus atributos, não aprendemos? Nós estamos, acho que só mais amanhã, que tem mais um atributo, e nós encerramos, e nós vamos agora conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Então, nós conhecemos a sua onipotência, percebemos a sua presença contínua, experimentamos respostas para as nossas orações, que nos mostram a onisciência de Deus. Esse é o nosso caminhar com Deus. Temos que sentir em nosso dia a dia o amor, a justiça, a santidade de Deus. Quando dissermos Deus é fiel, como no início, não podemos dizer isso apenas porque ouvimos alguém dizer, mas dizer porque cremos, temos fé nas suas promessas escritas na palavra, e elas se tornarão realidade na nossa vida. O Senhor sabe se você está dizendo que Ele é fiel porque você ouviu, ou se você está dizendo que Ele é fiel porque você tem fé. Existem centenas e centenas de versículos na Bíblia que descrevem os atributos, as qualidades de Deus. Esses atributos, descrevem o seu caráter, descrevem quem Deus é. Vamos deixar que esses atributos de Deus penetrem na nossa mente e no nosso coração. Esta é a melhor forma de conhecer a Deus. Em Oséias 6:3 diz o seguinte: conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O Senhor, ele se deixa ser encontrado por nós. Ele vem até nós. Nós devemos nos esforçar para conhecê-lo cada vez mais. Fico muito feliz de saber que tem várias pessoas seguindo aqui o propósito de oração. Isso demonstra que você está se esforçando para conhecer a Deus, e Ele virá sobre a sua vida com chuvas, como chuvas de inverno, chuvas que são mansas, chuvas que são abençoadas, como as chuvas de primavera que vêm para regar a terra, para que a semente cresça e a árvore dê frutos. Depende da água, depende da chuva, e a sua vida espiritual também depende que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. Senhor Deus, entramos na tua presença, te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque a tua fidelidade é de geração em geração, e nós podemos contar sempre, Senhor, com a tua bênção, sempre com o teu amor, sempre com a tua cura. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Eu estou indo, Senhor, para aquele evento de casais agora à noite, que o Senhor possa usar a minha vida como um pequeno vaso nas tuas mãos, mas que o teu Espírito Santo fale nessa noite e que vidas sejam alcançadas, transformadas e recebam a salvação que vem no nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.